irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um domingo juntos aqui para adorarmos o nome de Jesus, para compartilharmos da palavra. Estamos numa série de estudos sobre o livro de Romanos, sobre essa carta que o apóstolo Paulo escreveu. Nós estamos estudando quase que versículo por versículo. Tem sido um tempo muito precioso e se você está aqui conosco nesse momento, quero agradecer por abrir a sua casa, separar esse tempo para receber da palavra de Deus. E a nossa oração, nosso desejo é que você seja muito edificado pelo Senhor. Nós aqui estamos, a nossa missão, nosso propósito é edificar uma igreja de discípulos e é impossível que isso aconteça sem o ensino da palavra. A palavra de Deus é aquilo que nos mantém de pé no dia da adversidade. Jesus diz que aquele que ouve essas palavras e pratica é como aquele que constrói a casa sobre a rocha. A onda vem, o vento bate, mas essa casa ela não cai. Esse é o nosso propósito, de estudarmos a palavra para que estejamos firmes, inabaláveis, firmados na palavra de Deus. Nós vamos adorar o nome do Senhor. Eu quero agradecer nosso time, nosso ministério de louvor aí, que tem nos ajudado, tem nos auxiliado nesses cultos online. Nós vamos orar ao Senhor, em seguida nós vamos adorar Jesus junto com o nosso ministério de louvor. Feche os seus olhos aí na sua casa, pare o que você está fazendo, esse momento de você se voltar para Deus, de você desligar de tudo, de você parar e se concentrar no Espírito Santo, que Ele vai falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Queremos te agradecer por mais um encontro, mais esse momento, ó Pai. Nós sabemos, Espírito de Deus, que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, o Teu Espírito Santo, ó Deus, Ele pode nos guiar, pode nos direcionar em cada decisão, em cada escolha. E nós, nessa noite, decidimos nos render ao Teu Espírito, ó Pai, nos render às Tuas direções, ó Pai, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Cada casa que está junto conosco, cada homem e mulher que está unindo a sua fé à nossa nesse momento, que o Teu Espírito possa tocá-los, o Teu Espírito possa abrir o nosso entendimento, nos dar revelação dessa palavra. Pai, nós queremos entronizar o nome de Jesus na nossa casa, onde nós estivermos, porque só o Senhor é digno de ser exaltado. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber
da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Glória a Deus. Adoramos o nome de Jesus. Tenho certeza aí que você na sua casa está com expectativa para receber da palavra de Deus. Nós temos estudado a carta de Romanos e as nossas células também têm ministrado, nós temos compartilhado a respeito dessa carta também e tem sido um tempo muito precioso. Então quero te convidar, você que está nos assistindo e ainda não participa de nenhuma célula, quero te convidar a participar de uma de nossas células. Nós temos células às segundas e terças-feiras. Você pode participar de uma célula que você vai ser muito abençoado e também vai abençoar muitas vidas. Você também que tem contribuído com essa obra, você que de alguma forma quer semear no reino de Deus, nós vamos colocar aqui na tela a conta da igreja. Você pode transferir o seu dízimo, transferir a sua oferta. Saiba que aquele que tem um coração generoso, Deus ele dá muito mais. Então você que é filho de Deus, você tem uma direção, uma ordenança do Senhor de devolver o seu dízimo. O seu dízimo, o que é? É o seu reconhecimento de que a porta de emprego aberta foi Deus quem abriu. A saúde que você tem para trabalhar, para empreender, no seu negócio, é Deus quem tem te dado. Então, dízimo significa o seu reconhecimento de que tudo que você tem foi Deus quem te deu. Então, por isso, você devolve a Ele 10%. Então, quero te convidar nesse momento também a separar o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero orar mais uma vez por você. Você que não é membro da nossa igreja e quer contribuir com essa obra, pode transferir também para a conta do Bradesco. Você estará semeando no avanço do reino da obra de Deus. E saiba que a sua semente ela nunca volta vazia sem que Deus multiplique a sua semente. A Bíblia diz que a semente ela pode ser multiplicada, e eu quero profetizar nessa noite que a sua semente ela seja multiplicada a 100 vezes uma semente que você vai colocar. Então, enche o seu coração de expectativa, de gratidão ao Senhor. Nunca dê o seu dízimo com peso no coração. Eu tenho que dar meu dízimo. Só Deus sabe o esforço que é para eu dar meu dízimo. Não, dê com gratidão. Dê o seu dízimo, a sua oferta com gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Te damos graças, porque o Senhor que tem nos dado o dom da vida, o Senhor que tem nos dado saúde. E nessa noite, Paizinho, nós te agradecemos por mais esse momento, ó Pai, que podemos compartilhar da Tua palavra. Igrejas, ó Pai, em outros países são perseguidas. Ó Pai, existem igrejas que não podem transmitir um culto online, não podem compartilhar da palavra de forma pública. E aqui nós temos esse privilégio de falar, de estudar, de meditar na Tua palavra livremente. Pai, nós somos gratos a Ti. E nós, em sinal da nossa gratidão, queremos devolver a Ti o nosso dízimo e entregar as nossas ofertas. Ó Pai, que o Senhor multiplique as nossas ofertas. Como a Tua palavra nos ensina, que as janelas do céu se abram sobre nós e bênçãos sem medidas, ó Deus, nos alcancem nessa noite. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos estudando a carta de Romanos. E nós chegamos no capítulo 3, eu quero dar uma revisada de tudo que nós olhamos ou que nós compartilhamos até esse momento, porque Romanos ele é considerado o quinto evangelho. Por que ele é considerado o quinto evangelho? Porque ele vai falar do evangelho de Cristo, do evangelho de Deus, que são as obras de Cristo. E Paulo ele começa essa carta, é interessante que ele começa introduzindo, ele começa no capítulo 1, falando sobre a ira de Deus.
E até o capítulo 3, nós percebemos que Paulo vai falar sobre essa ira de Deus, sobre o julgamento de Deus, né? No primeiro capítulo, o apóstolo Paulo revela o que é o Evangelho de Deus, que o Evangelho de Deus ele é poder, né? O que é o Evangelho de Deus? São as obras de Cristo, é o que Cristo fez na cruz por nós, e esse Evangelho, ele é poderoso. E junto com isso, Paulo vem mostrando que todo homem, ele precisa de Deus. Todo homem, ele é indesculpável, né? Porque a natureza, todas as coisas anunciam que existe um Deus. E até o capítulo 3, ele vem martelando nisso, na ira de Deus, no julgamento de Deus. Parece que é um chacoalhar do apóstolo Paulo. Para quê? Para que aqueles que estão doentes, aqueles que estão sem Deus, eles entendam e reconheçam que precisam de Deus, que precisam do remédio que é Cristo, né? A condenação de Deus, ela virá sobre toda a humanidade e ninguém é indesculpável diante de Deus. Ele vem falar também, nós falamos até no último domingo, sobre a condenação de Deus sobre os moralistas e sobre os religiosos, né? Que Deus ele nos livre de toda religiosidade, que Deus nos livre, né, do moralismo, aquilo que a religião ela vem para nos religar a Deus, mas muitas vezes essa mudança externa, né, não focando na mudança interior do nosso coração, isso nos afasta de Deus. Então, hoje nós vamos meditar a partir do capítulo 3, nós vamos falar, versículo de número 9. Olha o que diz. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele compartilha algo que nós precisamos entender, e ele fala que todos estão debaixo do pecado, ou seja, todos estão sobre o domínio do pecado. E é interessante porque a Bíblia, quando ela fala de pecado, ela tem duas palavras para pecado. Existe a palavra pecado no singular e a palavra pecados no plural. E qual é a diferença? Quando a Bíblia fala de pecado no singular, ela sempre está apontando para a natureza pecaminosa dentro do homem. E quando a Bíblia fala de pecados no plural, são os atos pecaminosos, né? Os atos que nós cometemos, os pecados que nós cometemos, essas atitudes, ela chama de pecados. E por que o homem ele é chamado de pecador? Porque ele tem a natureza pecaminosa. Deixa eu fazer uma ilustração para você entender isso daqui. Imagina que no jardim da sua casa você tem duas árvores de manga, duas mangueiras. E uma mangueira já mais velha, né, uma mangueira maior, ela tem mais frutos, os galhos mais fortes. Você olha para ela da janela da sua casa, você vai ver várias mangas fortes, grandes, né, uma árvore aparentemente saudável. E a árvore do lado, ela é menorzinha, ela não tem um tronco tão forte, a árvore não é tão grande, e as mangas também são pequenas, são menores, são mirradinhas. Eu quero te perguntar nessa noite, qual mangueira é mais mangueira? A que tem frutos grandes ou a que tem frutos pequenos? Nenhuma das duas. Todas as duas são mangueiras, sim ou não? Qual é a diferença delas? Uma tem frutos maiores do que as outras, mas todas as duas têm a mesma essência, todas as duas são mangueiras. Então, preste atenção nisso, isso é um princípio espiritual. Quando um bebê ele nasce, o bebê ele nasce com manga ou sem manga? Deixa eu parafrasear. O bebê ele nasce com pecado ou sem pecado? Ele nasce sem pecado. Mas mais cedo ou mais tarde vai nascer o que nesse bebê? As manguinhas. Então, o pecado ele está falando da nossa essência, da nossa natureza, né? E no céu só vai entrar filho de Deus, só vai entrar aqueles que são chamados filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Aqueles que nasceram de novo, ou seja, aqueles que tiveram a sua essência transformadas. Então entenda isso.
quando nós nascemos de novo, a nossa essência é transformada, aquela essência de pecado, aquela essência que nos levava para um caminho de morte, ela é reformada, regenerada, convertida para agora uma essência de vida, uma essência de Deus. Então, agora sim, antes de conhecermos Jesus, nós éramos a árvore chamada pecadeira. E a pecadeira, o que ela produz? Pecados. Por mais que você tire uma pecadeira de um lugar e plante em outro lugar, ela sempre vai produzir pecados, talvez uns mais fortes, outros menores, né? A essência dela sempre vai produzir pecados. Então Jesus muda a nossa essência, transforma o nosso interior, porque aí sim agora os nossos frutos vão ser diferentes. E ele continua dizendo que, nesse versículo 9, ele está dizendo que todos os homens, eles estão debaixo do pecado, debaixo, né, dessa natureza de pecado. E se não houver um novo nascimento, se você não entregar sua vida para Jesus, reconhecendo a sua dependência dele, essa essência dentro de você, ela não é mudada, ela não é regenerada. Mas ele continua falando algo sobre isso, versículo 10. Diz assim, vamos ler o versículo 10 até o versículo de número 12. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Preste atenção, não é porque você teve uma boa atitude que você se torna bom. Deus, ele leva em conta a nossa natureza, a nossa essência. Por que eu estou falando sobre isso? Se você olha para um homem natural, um ímpio, aquele que ainda não nasceu de novo, ele até tem boas obras, ele até tem boas atitudes, mas essas boas atitudes não o tornam bons. É o que Paulo está dizendo aqui, versículo de número 12. Todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não é porque você faz uma atitude boa que você se torna bom diante de Deus. Então a essência, ela precisa ser transformada, regenerada. Então o apóstolo Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 3 aqui, ele vem mostrando, ele vem martelando, batendo nessa tecla da nossa dependência de Deus. Nós precisamos desse remédio, que Deus mude a nossa essência, que Deus mude a nossa natureza, que Deus mude o nosso interior. Algo que nós falamos até na semana passada, trazendo essa ilustração da árvore. O que Deus quer fazer é exatamente isso. Deus quer transformar a nossa essência para que os frutos que saiam da árvore sejam frutos diferentes. Lembra que eu falei do limoeiro? O limoeiro, ele vai produzir sempre o quê? Limões azedos. A religião, que é o exterior, ele tenta mudar a capa, ele tenta mudar você por fora. A religião vai te dar norte, vai te dar princípios, doutrinas, dogmas, modelos de ação para que você mude o seu exterior. Mas se o interior não mudar, você pode até tirar aqueles limões azedos, amarrar laranjas doces, suculentas, saborosas, olhando de longe até parece uma laranjeira, mas quando chega perto a laranja ela apodrece e com o tempo ela vai cair e vão nascer novos limões. Então Deus, ele quer mudar a nossa essência. O apóstolo Paulo continua, versículo 19 e 20. Ele quer introduzir, o apóstolo Paulo, ele começa a entrar num outro tema. Ele vai entrar mais à frente sobre a justificação pela fé. Olha que raciocínio interessante que o apóstolo Paulo está apresentando aqui para esses irmãos. Ele vem mostrando a ira de Deus, a justiça de Deus, o homem pecador, o homem que é indesculpável, o homem que não vai escapar do julgamento. Ele vem falando isso, não é para colocar um peso, um jugo, uma culpa sobre nós, mas é para mostrar a nossa realidade, mostrar como nós estamos. Então no versículo 19 ele diz, vamos ler 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo homem seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei,
em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo não é para diminuir a nossa autoestima, né? Mas ele quer mostrar a nossa condição, a condição do homem pecador, a condição do homem depravado, distante de Deus, que precisa desse remédio. Então, uma vez que ele apresenta essa necessidade, né, que o homem precisa desse remédio, ele vai em seguida, a partir do versículo 21, apresentar essa justificação pela fé. E uma pergunta antes da gente mudar de tema, mudar de assunto: por que será que Deus nos deu a lei? Sendo que, como diz aqui no versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como assim, pastor? Pela lei vem o conhecimento do pecado? Em outros textos, Paulo diz que a lei, ela é a força do pecado, é o que dá força para o pecado nas nossas vidas. Por que será? Por que Deus nos dá a lei? Primeiro, Deus dá a lei para revelar, para se revelar ao homem. Deus dá a lei para mostrar para nós o tanto que ele abomina o pecado. Né? Como é que eu saberia que Deus realmente é um Deus santo se ele não me mostrasse o quanto que ele abomina o pecado? Como que eu saberia que Deus ele abomina a mentira se ele não dissesse para mim, não mentirás? Né? Como que eu saberia que Deus ele abomina o adultério se ele não tivesse dito para mim, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, né? Honra teu pai e tua mãe? Então, a lei ela é para mostrar o padrão de Deus. A lei é Deus mostrando o que ele gosta e o que ele não gosta para nós. E Jesus diz que ele não veio para anular a lei. Jesus ele veio para dar um exemplo, ele veio para acrescentar a lei, né? E a lei ela é eterna, ela não vai ser anulada. A revelação do caráter de Deus, né, está expressa na lei. Um Deus que é santo, um Deus que mostra para nós o que ele gosta e o que ele não gosta através da lei. O segundo motivo que eu acredito que Deus deu a lei foi para revelar ao homem o seu pecado. Como é que a lei, né, ela manifesta o pecado? Como que a lei ela funciona para mim e para você? Imagina que, eu não sei aqui quantos tiveram isso na infância, né, mas eu tive muita espinha na minha juventude e eu tomei um remédio chamado Rocutan. Quem tomou esse remédio aí? Esse remédio ele tinha um efeito muito ruim. Quando a gente tomava esse remédio nos primeiros meses, remédio muito forte, a cara parecia que explodia de espinha, né? Vinha espinha até de onde você nem imaginava que pudesse vir espinha, parecia espinha, tudo quanto a gente estourava tudo e depois ia secando, ele ia removendo as espinhas. O que ele fazia? Nada mais, nada menos, o remédio ele expunha o que já tinha dentro. Imagina que o Zezinho da esquina, ele está com sarampo. E ele está enfermo, ele está com sarampo, mas não tem nada visível. Então o médico dá um remédio para aflorar essa doença, para de fato aparecer qual é o problema que o Zezinho tem, o que estava dentro dele. Então a lei ela vem para isso, para revelar o que está em nós, o que está lá no oculto, aquilo que está por dentro, Deus revela, né? A lei ela é esse grande holofote que acende sobre nós. Não é para nos acusar, não é para nos inferiorizar, mas para mostrar para nós o padrão de Deus. Então vamos lá, vamos caminhar. Olha agora o rumo que o apóstolo Paulo dá nessa conversa aqui, nesse ensino. Ele agora, depois de falar tanto sobre a ira de Deus, sobre o julgamento de Deus, ele vai começar a falar sobre justificação pela fé. Então no versículo 21 até o versículo 31 do capítulo 3, ele mudou esse assunto. E olha que interessante como que ele começa o versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Só abrindo um parênteses aqui. Você sabe que pouco tempo atrás nós celebramos 500 anos da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Né? Foi quando Lutero, né, ele é levantado por Deus para mostrar esse caminho errado que a Igreja Católica estava tomando. Né? E
a base dessa revolução que acontece na vida de Lutero, ela é baseada nessa carta de Romanos. Olha que coisa séria. Romanos 21 até o 31 são versículos chaves, são versículos poderosos que mudaram a vida de Lutero. Que a partir disso ele começou a reforma protestante, né? Não sei se você lembra só um pouquinho de história, mas Lutero, ele ali, né, se martirizava, Lutero ele orava, Lutero ele fazia boas obras, mas Lutero ele não conseguia se sentir justificado, ele se sentia condenado, esse peso vinha sobre ele. Então Lutero ele decide viajar para Roma, né, para buscar uma graça especial de Deus, para que ele conseguisse ser santo, porque ele já estava se punindo, como é que eles falavam? Se autoflagelando, não sei se era essa palavra, né? Mas eles ficavam se martirizando e subindo uma escadaria ali em Roma, Lutero ele ouve uma voz dizendo para ele: o justo viverá pela fé. E essa palavra, essa frase mudou a vida de Lutero, porque ele entendeu que não era pelas obras dele que ele se tornaria justo diante de Deus. Ele entendeu que não era pelas suas obras, pelo muito se sacrificar, que Deus o perdoaria. Então, esses versículos, preste atenção, leia aí na sua casa, marque, grife, porque esses versículos são poderosos para a nossa vida. Versículo 21, né, ele começa agora falando, mas agora, e ele faz, eu não sou professor de português, né, parabéns pelos professores aí, essa semana foi Dia dos Professores, mas você que é professor vai entender melhor o que eu estou falando. Você que não é também, basta entender um pouquinho de português, porque a carta ela não foi escrita com versículos. Quando Paulo escreveu, ele não escreveu versículo 1, eu vou escrever isso, versículo 2, não. Era uma carta inteira, né? E os estudiosos, quando foram transcrever, quando foram colocar na Bíblia, aí sim eles colocaram capítulos, deram títulos. Então isso aqui é uma carta inteira, né? E o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta falando sobre a ira de Deus, sobre o julgamento. De repente, ele escreve mas agora sem lei. E esse mas agora é para mudar de assunto. Ele coloca um mas, né? Ele vem falando de um tema, ele fala mas, e ele introduz esse outro tema, porque agora ele vai contar as boas novas. Depois de falar da ira, depois de falar do julgamento, agora ele vai começar a falar de boas novas. Então, você que está acompanhando o estudo aí, se prepare, porque vem muita coisa boa de Deus para nós. E você deve agarrar esses versículos, gravar, decorar, imprimir eles na tábua do seu coração, para que você esteja cheio da palavra, alimentado de fé para essa palavra de Deus. Versículo 22, ele fala o seguinte... Vamos ler o 22 e 23. Justiça de Deus, vamos voltar do 21, né? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que significa o homem ser justo diante de Deus? Ele está dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando a Bíblia fala de justificação, é o ato de Deus aprovar as pessoas de acordo com o seu padrão de justiça. Lembra o propósito da lei? Qual foi? Deus mostrar o seu padrão. Então, a justificação é Deus me aprovar e aprovar você pelo padrão dele. Como que isso pode acontecer? Né? Versículo 24, ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, uma palavrinha que eu vou explicar aqui também é redenção, né? Duas palavras que você deve se atentar: justificação e redenção. O que é a justificação, né? E o que é a redenção? Um exemplo, o Zezinho da esquina, falando do Zezinho da esquina, imagina que ele roubou um dinheiro, e ele está diante do juiz para ser condenado, e aparece, né, você, um amigo do Zezinho, você que é alguém muito muito próspero, muito cheio de dinheiro, alguém milionário, chega diante do juiz e fala: juiz, está aqui pago, está pago o que o Zezinho comprou, ele é meu amigo, né? Então está pago aqui a dívida dele, você devolve o dinheiro que o Zezinho roubou. O que o juiz ele pode dizer? Olha, pode ir embora,
porque está perdoada a dívida do Zezinho. Eu te pergunto, nesse momento, a dívida do Zezinho está perdoada, mas o Zezinho deixou de ser ladrão por causa disso? Não. Ele é simplesmente um ladrão perdoado. Será que Deus quer ter apenas ladrões lá no céu? Será que Deus quer ter simplesmente pecadores perdoados lá no céu? Será que Deus quer ter prostitutas perdoadas no céu? Será que Deus quer ter homossexuais perdoados no céu? Corruptos perdoados no céu? Não, Deus quer muito mais. Deus quer justos no céu. Então, o que é essa justificação de Deus? Deus faz por nós muito mais do que simplesmente nos perdoar. Ele coloca a justiça de Cristo em nós. Então, esse Zezinho da esquina, Deus mata ele. Esse Zezinho, ele morre. Então, ele morrendo, Deus ele ressuscita o Zezinho juntamente com Cristo. Zezinho cometeu erro, cometeu pecado, ele era um ladrão perdoado, mas quando ele morre, Deus ressuscita o Zezinho novamente, e Zezinho nasceu de novo. E eu te pergunto, alguém que nasceu de novo tem um passado de pecado? Sim ou não? Não. Então, o que é isso, irmãos? Isso é o novo nascimento que acontece conosco. De maneira que o Zezinho, ele é um novo homem, ele não tem mais aquele passado, aquela ficha suja, ele não tem mais do que ser perdoado, ele é justo, ele foi alguém justificado por Deus. Então, é isso que Deus faz conosco, A justificação é Deus, ele, além de perdoar os nossos pecados, ele nos justifica em Cristo, ou seja, nós não temos um passado de pecado diante de Deus. E aí, versículo 24, só para a gente ter um entendimento, ele fala que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção, a gente vê muito no Antigo Testamento, Mas o que significa redenção? Redenção significa comprar de volta, readquirir algo. Então imagina que você construiu um objeto. Na minha infância, meu primo fazia carrinho de rolimã para a gente descer a rua da casa da minha avó. Imagina que meu primo construiu um carrinho de rolimã, só que num belo dia a gente estava brincando, esquecemos o carrinho na rua, e aí quando a gente voltou o carrinho não estava mais lá. Só que outra pessoa, outro dia andando na rua, imagina que nós vimos esse carrinho com outra pessoa, e a gente fala, olha, esse carrinho é meu. A pessoa diz, não, eu comprei de fulano, eu paguei pro fulano por esse carrinho, eu comprei ele. E aí, se nós que tínhamos um apego por esse carrinho, quisermos tê-lo novamente, o que a gente tem que fazer? Pagar o preço de novo. Então a redenção é isso, é Deus que nos criou, nos comprando de volta para Ele, porque uma vez que o homem caiu, o homem agora ele é dominado, ele está sob o domínio do pecado, sob o domínio de Satanás, então Deus compra de volta o homem para si. E aí, ele vem falar no versículo 25, olha mais um entendimento sobre princípios bíblicos. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, repete comigo essa palavra, propiciação. Eu ouvi você não repetindo aí, repete agora comigo, propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como assim, pastor? Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos? Deixa eu te explicar esse texto. No Antigo Testamento, a propiciação, ela vem da palavra propiciatório. E o que era o propiciatório? O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Você lembra o que tinha na Arca da Aliança? A tampa tinha 2 querubins, com as asas tampando, os seus rostos, 2 querubins da glória. E era ali que Deus vinha, e manifestava a sua presença naquela tampa da arca. E ali Deus vinha e falava com Moisés, Deus vinha ali para
para perdoar o pecado do povo. E no Velho Testamento havia expiação. O que é a expiação? Repete comigo essa palavra também. Expiação. Então, o que é a expiação? Uma vez por ano existia o dia da expiação, existia a festa da expiação, onde o sangue de animais eram oferecidos ali, e o sangue desses animais encobria o pecado daquele povo, o pecado daqueles homens. Então, o que acontecia? Todo ano, a ira de Deus ela era acalmada por conta desse pecado, desse sangue que encobria. Então, essa era a expiação. Então, quando Deus está dizendo que esses pecados eles foram impunes, né? Eles ficaram impunes, por quê? Porque a ira de Deus não se acendeu por conta dessa expiação. E você, irmãos, preste atenção, você só agrada a Deus quando você crê na obra de Jesus. Por quê? O sacrifício de Jesus, ele foi não mais só para encobrir os seus pecados, para esconder, para jogar a sujeira ali debaixo do tapete. A obra de Jesus, a morte de Jesus na cruz, ela foi para pagar todo o nosso pecado. Pecado, né, para mudar a nossa natureza, pecado no singular, e pecados no plural, para pagar todos os nossos atos pecaminosos, todas as nossas falhas. Então a justificação é que eu agora recebo a justiça de Cristo. Então é como se o juiz olhasse para Cristo e dissesse: ele é justo, ele é alguém justo, ele não merece ser punido, ele já pagou a dívida. E quando nós recebemos essa justiça de Cristo, é a mesma coisa, o juiz está olhando para nós e ele está vendo ou julgando as obras de Cristo, pois nós estamos em Cristo. E a santificação, o que é? É que eu agora, sendo justo, eu tenho que andar em santidade. Então, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E alguns irmãos usam isso como pretexto para pensar: não, então devo pecar muito para que haja muita graça de Deus. Só que quando você recebe, quando você é alcançado por essa graça, o amor de Deus se revela a você, você é tão constrangido por esse amor, isso transforma você, né, no seu interior, você nasce de novo, que a sua consequência natural, pela fé que você tem agora em Cristo, é andar em santidade. Agora você é livre para escolher, e andar em santidade é um prazer, porque nós sabemos que isso agrada o nosso Deus e é o melhor para nós. Amém? Amém, irmãos? Olha que eu estou ouvindo você aí, hein? Versículo 27, para a gente encerrar, do 27 ao 31, ele vai dizer o seguinte: a gente está só começando a falar sobre isso. Se você tiver dúvida, pode mandar para mim, porque eu ainda vou falar muito sobre esse tema, vou esclarecer, a gente vai destrinchar muito ainda sobre justificação pela fé. 27. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem ele é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, irmãos, nós vivemos num tempo da graça, do favor de Deus, mas Jesus, ele não veio para anular a lei. E esse entendimento nós precisamos ter, que nós somos justificados pela fé em Jesus. Não é que nós devemos descartar a lei. A lei, entenda, a Bíblia, o Antigo Testamento, ele não deve ser descartado. Esse é o padrão de Deus. A lei, ela é para mostrar a santidade, mostrar o padrão desse Deus santo, mostrar, Deus querendo mostrar para nós o que agrada e o que não agrada a Ele. E assim como aquela mangueira, ela não deixa de ser mangueira, por não produzir frutos ou por produzir frutos menores, nós que éramos aquela pecadeira, que produzimos pecados,
agora nós somos justos diante de Deus, porque Deus muda a nossa essência, muda a nossa natureza. E o que nós vamos produzir agora? Não é algo que nós forçamos, mas é o que natural começa a produzir na árvore, é os frutos que ela nasceu para gerar. Então, se você plantar uma laranjeira, não adianta você fazer força para que nasça maçãs. Ela vai produzir aquilo que é da sua essência. E a nossa essência é uma essência de santidade, porque o nosso Deus, ele é santo. Então, que você possa produzir atos de santidade, atos de bondade, atos de justiça, porque o nosso Deus, ele é santo, ele é justo e a palavra de Deus nos garante isso. Começa a introduzir, começa a mostrar para nós que não é por você jejuar que você se torna justo diante de Deus. Não é por você se martirizar, se culpar, se condenar, que você recebe essa paz com Deus. Nós começamos a ver aqui que o apóstolo Paulo nos ensina que essa paz, essa comunhão com Deus, essa sensação de perdão, ela é por causa da justificação pela fé. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima semana, mas até aqui paramos aqui no capítulo 4. Nós vamos estudar mais na próxima semana. Espero que você esteja aprendendo muito da palavra. Qualquer dúvida pode me mandar, né? Qualquer coisa que você não entenda, que você discorde, manda pra gente. Nós temos o maior prazer em compartilhar da palavra, né? E esse é o nosso prazer, saber que você está sendo edificado, aprendendo da palavra de Deus. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Ó Deus, porque o Evangelho ele é algo simples, mas ele é poderoso para transformar as nossas vidas. Que essas palavras, ó Deus, elas não sejam simplesmente um entendimento, um conhecimento na nossa mente, um conhecimento intelectual, mas que seja revelação no nosso espírito, ó Pai. Que a justificação pela fé, ela entre no nosso espírito de tal forma que, ó Pai, que isso possa se tornar uma verdade, uma clareza no nosso entendimento. Ó Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que essa semente que tem caído semana após semana, que ela possa crescer e germinar e que nós sejamos edificados, renovados pela tua palavra, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, cheia da tua glória, cheia das tuas direções, ó Pai, e que essa paz, que excede todo entendimento humano, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vai em paz. Que Deus te abençoe. Até semana que vem.